Salve, salve, esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita. Glauco, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio, uma honra. Vamos aí contribuir com toda a audiência, com o máximo de conteúdo, troca de experiências. Novamente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Legal, Glauco. Antes da gente começar, você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixa seu comentário. Super importante para a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, siga o Vem Pra Mesa, siga o canal do Vem Pra Mesa no Spotify também e vai receber sempre as nossas atualizações. E um abraço para os nossos patrocinadores, a Plano e Vendas. Você, corretor de imóveis, tem um convite, a Plano tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do mercado brasileiro. São 60 empreendimentos em comercialização, com mais de 8 mil unidades em estoque, muitos lançamentos esse ano. Se você quer fazer dinheiro, vai procurar o Simão, lá da Plano e Vendas, o Everton, porque com certeza tem muito dinheiro para você fazer ainda em 2022. Mais informações, link aqui na descrição, vempramesapodcast.com.br/plano e vendas. Glauco, quanto tempo de mercado imobiliário? Completando 18 anos de mercado imobiliário. A maioridade. Maioridade. E você começou no mercado imobiliário com agências, agência digital. Eu comecei, na verdade, foi na época que chamava CD Card. Era um CD-ROM no formato de cartão. E a gente fazia as apresentações multimídia de apresentação dos empreendimentos nesse CD Card. Então CD-ROM, quem é mais novo nem sabe o que é. Não sabe. Estava brincando esses dias atrás tipo da empresa. Pendrive um pouco maior, né? Eu citei sobre a questão do carbono para tirar o pedido. Também não sabe. Do carbono, ninguém sabia o que era carbono. Ninguém riu da piada. A gente iniciou lá atrás com esse CD Card, que era a apresentação dos empreendimentos no formato de cartão. Então, mas era vídeo. Era vídeo e flash, na época. Flash. Exatamente, que era uma apresentação multimídia. Sim, e aí você vai para o segmento de serviços de agência depois. Exatamente. CD Card, depois aquela apresentação em telas touchscreen, né? Com alguns lançamentos em shoppings. E por fim, a agência, que era com foco na geração de leads para lançamentos imobiliários. Agência I3. I3. Então você é de Goiânia. Exato. Você atendia grande parte do mercado de Goiânia. Perfeito. As principais incorporadoras, loteadoras. Exatamente. Estavam com vocês. Exatamente. E aí como que vem a ideia, a necessidade de ir para a tecnologia? Até então você atendia na geração de criação de página, geração de leads. Perfeito. E aí, como é que tem essa virada de chave? Você viu uma oportunidade, era uma dor, e aí você viu que o mercado tinha uma brecha. Conta como é que foi essa inspiração aí para criar um sistema do zero, que é difícil, né? É trabalhoso, caro, custoso. E abrir mão de algo que era rentável, vocês estavam bem, e pivotar, né? Pivotar vou abrir outro negócio. Perfeito. Legal. Então, era uma dor nossa enquanto agência, e continua ainda sendo uma dor do mercado, que basicamente o primeiro papel da agência é a geração de leads para atendimento dos corretores, né? E uma grande dor era, fiz um investimento de R$10 mil, gerei 500 leads para o lançamento. E a gente não sabia um retorno daqueles 500 leads que foram gerados, qual que foi a taxa de conversão em venda, qual o tipo de campanha que performou melhor ou não. Esses leads estão qualificados ou não? Em quanto tempo que demorou para fechar essa venda? Então era um monte de respostas que não se tinha na época, porque se gerava esses leads geralmente era mandado via e-mail para o gerente da imobiliária, que encaminhava para o corretor, ou seja, não tinha a rastreabilidade, ou seja, eu não conseguia saber de tudo que eu gerei no final quantas vendas tiveram. Tá? Resumindo, você trabalhava no escuro, você não tinha, você não tinha o retorno, o que acontecia com as campanhas. Exatamente. Enquanto agência, você chegava numa reunião de apresentação de resultados, qual o resultado que você iria comprovar se foi bom ou não foi. Não tinha termômetro, não tinha parâmetro. E até nesse sentido que a gente foi, a gente precisa ter alguma forma que esse lead gerado seja distribuído de uma forma rápida para os corretores, para pré-atendimento, etc. E que a gente consiga efetivamente comprovar qual que foi o retorno daquela campanha que foi realizada. Então esse foi o principal ponto de start para levar isso. Agora, nessa época, 5 anos atrás, já existiam alguns CRMs no mercado imobiliário, poucos, menos do que tem hoje, mas já existiam. Vocês com certeza olharam esses CRMs e viram que poderiam fazer algo diferente. Perfeito sua pergunta.
o que a gente viu que poderia ser feito diferente, né? Primeiro, a questão da mobilidade. Então, por isso que surgiu com o app Facilita. Era um aplicativo de celular. Exatamente. A gente percebeu assim, Sérgio, que uma vez que esse lead foi gerado, a resposta tem que ser muito rápida para atendimento daquele cliente. Então, o mobile permitia que, uma vez que aquele lead pedia um contato, distribuísse numa roleta automática e já chegasse um push diretamente no app para ele poder atender. Então, isso a gente está gravando agora em 2022, muita gente fala que isso hoje tem que ser primordial. Na verdade, há 5 anos já era primordial, né? Não mudou muita coisa. Ficou mais latente, né? Perfeito. Você tem que atender mais rápido. Perfeito. Ficou mais latente justamente porque o cara já está acostumado ali no iFood, no Uber, no Airbnb, já está acostumado com essa velocidade de atendimento. Então a gente precisa trazer isso para o mercado imobiliário. O corretor não precisa estar sentado à frente do computador, né? Ele pode estar em movimento com o celular na mão que ele consegue pegar o lead, fazer o primeiro atendimento e criar uma qualificação pelo aplicativo. Perfeito. O outro ponto é a questão da disponibilidade, né? A gente viu que tinha muitos corretores que o cara tinha que pegar o telefone, ligar na incorporadora para poder consultar se determinada unidade estava disponível ou não. Depois entregar fisicamente a documentação para a incorporadora. Então a gente percebeu que era volume grande de corretores trabalhando naquele empreendimento. Muitas vezes corretores, na grande maioria, são autônomos. Então precisava de ser algo muito mobile e muito simples do corretor na ponta utilizar. A gente via que tinha muito no mercado, os CRMs, era muito voltado para o back-office, para a incorporadora, e não para a ponta, para o corretor. Corretor final. Então, o nosso sempre pensamento foi, cara, temos que criar algo que seja mobile, que vem do app, e o Facilita, que é justamente algo que seja fácil na ponta para o corretor utilizar. Tá? Que é o primeiro cliente, né, do CRM. Exatamente. Na minha visão de mercado... É quem está no dia a dia operando, né? Exatamente. Na minha visão de mercado, o back-office ele já tem os seus RPs, já tem os sistemas mais complexos. Né? O desafio é conseguir que na ponta, os corretores imobiliários consigam fazer uma venda de uma forma mais rápida, de uma forma mais digital. Né? Agora, eu imagino que você teve que conviver durante um tempo com a agência e com a Facilita. Exato. Quanto tempo foi isso? Foram uma média de 1 ano e meio. 1 ano e meio, bastante. 1 ano e meio, Até entender que vocês iam virar chave 100%. Perfeito. E a gente viu que o negócio estava crescendo muito mais, é um negócio bem mais escalável do que a agência. E a gente optou, falou, cara, vamos pegar nossa experiência enquanto agência, colocar, embarcar dentro do Facilita e vamos. Eu me lembro que eu fui para Goiânia, não lembro que ano, mas acho que com certeza já tinha um Facilita, mas você ainda tinha a agência. E aí todo cliente que eu ia visitar, todo mundo adorava o Glauco e adorava a agência e falava da tecnologia, principalmente da parte de vendas. Perfeito. Tem um CRM aqui, mas ele já faz a venda, principalmente para loteamento. Então, a ideia de vocês lá atrás e hoje ainda é facilitar o processo de ponta a ponta, não só a gestão do funil. Perfeito. Até porque nesse primeiro fala que eu disse que o objetivo é saber qual foi o retorno do investimento. Se eu tenho plataformas separadas, a parte de atendimento, a parte de vendas, eu nunca vou conseguir responder. Consegue amarrar as duas. Exatamente. Então, acho que um dos grandes desafios do mercado é justamente conseguir ter uma centralização dos dados ao longo de toda a jornada. Fazer perfeito. Digital, todo mundo já faz usando ferramentas digitais, mas às vezes é muito fragmentado, tem vários dados diferentes, e você não consegue justamente ter esse chipar que a gente fala, o cara que entrou até o momento que esse cara foi até o final ali da venda. Né? E aí vocês desligam a chave de agência e focam 100%, 100%. No CRM, no Facilita. 100%. E aí não deu uma dorzinha? Pô, agora vou ter que me... Na verdade, imagino que grande parte dos clientes da agência também eram clientes da Facilita. Os primeiros clientes da i3 foram os clientes da Facilita. E a gente teve um bate-papo, alguns até falaram, cara, como assim, Glauco? Você tá me demitindo? O negócio, deixa... Exatamente, você tá me demitindo, nunca passou por isso. A gente tá aqui em relacionamento já de 4, 5 anos. Falei, cara, realmente a gente indicou algumas agências parceiras, né? Mas sim, a gente está com foco, a gente está querendo expansão a nível nacional, enfim. Eu sempre quis fazer muito bem feito tudo que a gente se compromete a fazer, e ter mais de um foco acaba que é mais difícil você conseguir fazer um crescimento, ainda mais na área de tecnologia, que tem muitos desafios para serem superados, né? Agora, quando decide olhar 100% para a área de tecnologia, para o CRM, para o Facilita, você tem que começar a escalar o time também, porque uma coisa era agência e outra coisa é time, principalmente tecnologia. Porque hoje, acho que não sei se mais de 50% do seu time é tecnologia. 60%. E agora, desde o início da pandemia, está cada vez mais difícil segurar caras bons de tecnologia. É um desafio. Os principais desafios é esse. Porque acaba que com a pandemia, né, teve muita questão do home office. Trabalhar para qualquer lugar do mundo. E às vezes empresas pagando em dólar. Então a gente tem conseguido, assim,
com muito desafio, sempre uma relação muito transparente com o time, Sérgio, e principalmente da cultura do Facilita. Então a gente busca realmente trazer o propósito, trazer o pertencimento para conseguir fidelizar além da questão financeira. Às vezes não é possível, às vezes a gente tem que dar um jeito ali para poder conseguir manter, mas um dos desafios principais é você ter um time hoje de tecnologia crescendo e fidelizado com a companhia, né? Porque hoje qualquer sistema, você não tem que olhar só para hoje, você tem que projetar daqui a 6 meses, 1 ano. Então, você tem melhorias que você quer fazer e você precisa de gente trabalhando agora, projetando daqui a 1 ano. Perfeito, né? Exatamente. Ainda mais no nosso caso, que tem ali a plataforma web, tem o aplicativo Android, aplicativo iOS, então você tem que evoluir várias frentes de uma forma e sempre muito avançada, né? Eu gosto de falar que a gente é muito inconformado. Então nunca o produto está acabado. A gente sempre está buscando o que precisa melhorar, o que precisa evoluir a mais dentro da plataforma, né? Agora, como é que faz para atender o gosto de todo mundo, né? Porque cada um talvez dá uma dica, uma sugestão. Olha, vocês podiam fazer isso aqui, aí outro cliente fala isso aqui. E é impossível atender todo mundo, né? Porque você imagina que a plataforma é única. O que tem para um tem para todo mundo, praticamente, né? Depois você explica um pouquinho da questão de nível de serviços, mas basicamente não tem como um ter lá um menu diferente do que o outro. Como que é atender todo mundo? Eu quero dar uma sugestão. Pô, faz 1 ano que eu dei a sugestão, vocês não implementaram. Perfeito. É um desafio, sempre um desafio essa questão do roadmap do produto. Uma vantagem, como a gente é verticalizado no mercado imobiliário, então geralmente as dores são as mesmas de todos os clientes, né? Mas a gente teve uma ideia, foi bem legal, que assim, cara, a gente tem aqui mais de 330 clientes. Então, cada cliente tem o seu processo de venda e as suas particularidades no seu processo. Então, a gente fez uma forma que cada cliente pode personalizar o seu funil de vendas com quais são as suas etapas, os responsáveis, quais arquivos são necessários em cada etapa, ou seja... Não fica engessado. É como se fosse um framework. Sim. Que você tem ali um padrão, mas ele é totalmente customizável. Se não fosse isso, Sérgio, a gente não ia conseguir avançar, porque aí você tem particularidades e você não pode deixar que o incorporador adapte-se à ferramenta. Tem que ser o contrário. Ela tem o seu processo de vendas e tem que digitalizar dentro da plataforma, né? Agora, eu me lembro uma vez que eu fui dar um treinamento para um cliente nosso em Manaus, e era para uns 90 corretores. Aí veio eu falei de tecnologia, falei da importância do corretor em alimentar CRM, isso lá atrás, foi mais de 5 anos. E aí no final veio uma corretora para mim e me mostrou um caderninho, né? Tudo escrito com código. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, isso aqui é o meu CRM. Eu falei, mas ela não, eu desenvolvi um dialeto, uma escrita, tipo código de adolescente, assim, que só ela entendia. E tudo estava lá. Ela não colocava no CRM porque ela não tinha segurança em colocar, e ela colocava no caderninho dela. E aí eu até lembro que uma pessoa que tinha um CRM na época falou para mim, o nosso principal concorrente é a Tilibra. É o caderninho. Sim. E você estava falando que o seu principal concorrente é o Excel. Perfeito, exatamente. Achei grande... Então já evoluiu o mercado. Já evoluiu. Ele saiu da Tilibra e foi para a Microsoft. A grande maioria dos clientes, ele não tem um processo digitalizado, planilha. Não tem uma plataforma, planilha. Um monte de planilha. Às vezes com fórmula e tal, mas planilha. Exatamente. Esse é o principal concorrente. Mas aí o cliente fala assim, não, minha planilha é na nuvem. É tudo digital, tudo na nuvem. Não fica mais no meu computador, né? Ele já evoluiu. Sim. Tudo no Drive. Tudo no Drive. Então qualquer um acessa. Acho que é um ponto interessante dessa questão da corretora que você citou de Manaus, que assim, a gente gosta de dividir sempre 2 tipos de corretores que são distintos, né? Tem um corretor que dá house, que trabalha exclusivamente para o incorporador, e os corretores de mercado, de imobiliárias, corretores autônomos. E são usos distintos dentro da plataforma, né? Ou seja, quero utilizar ali mais a parte de CRM, de gestão de atendimento, registrar o que falou, próxima atividade, etc. Tem que ser uma equipe interna, Sérgio. Isso aqui, assim, a gente participou de várias empresas hoje a nível nacional e 100% das iniciativas de distribuir leads para corretoras de mercado, imobiliárias parceiras, não funcionou porque você vai exigir dele um tipo de disciplina, de agilidade, de controle, de informação que não vai funcionar muito bem. Então, gestão de atendimento, equipe própria. Já os imobiliários corretores de mercado, da etapa de reserva para frente. Quando esse cara precisar de fazer uma reserva de unidade, mandar uma proposta, gerar um contrato, ele tem que colocar isso dentro do CRM. Não é opção dele fazer por fora, né? Então, nesse caso, funciona muito bem. Então, você tem ali um funil grande, por exemplo, etapas iniciais. Se eu quero controlar e gerar, controlo internamente, e as etapas finais da venda, aí vale para todo o mercado, né? É interessante essa diversificação, Sérgio, para não ter um esforço também muito grande em implantação de tecnologia, sendo que eu gosto sempre de citar o processos, pessoas e tecnologia.
Se o processo está errado ou as pessoas estão erradas, a tecnologia não vai conseguir ajudar e cumprir o seu objetivo. Tem que sempre pensar no tripé. Milagre você não faz. Não faz milagre. Não é só ligar o sistema e não está funcionando. Não é. Eu lembro uma vez que E às vezes a gente ajusta, às vezes o problema não está na tecnologia, está no ajuste do processo. Ajustou o processo, a tecnologia vai conseguir resolver bem aquela demanda. Eu já tive um cliente em São Paulo que uma vez implementou o CRM, começou a chegar... Não, já tinha CRM, ligou a campanha, começou a chegar lead. Aí ele ligou e falou assim, não está funcionando. Eu falei, o quê? Ah, tá chegando os leads aqui. Eu falei, agora tem que ligar para os leads. Ah, eu não sabia. Então, assim, Exatamente. Imagino que essa parte de educação com a força de vendas é primordial. Tanto que eu estou vendo que vocês estão investindo muito em conteúdo. Exatamente. Produção de conteúdo. Primordial, Sérgio. Que acaba que a parte educacional, e não só no mercado imobiliário, né? No mundo todo, as grandes empresas de tecnologia utilizaram a educação como pilar principal e às vezes maior do que a própria tecnologia em si. A própria RD Station, HubSpot, tem vários exemplos aí a nível mundial. Então, a parte educacional é principal. E a gente busca, ao máximo, educar o mercado com o que a gente acredita que seja o ideal, sempre pensando também, Sérgio, que são etapas de um processo. Né? Nunca eu consigo virar a chave e automaticamente tudo resolve. Funciona. Não, tem que ter ali um aculturamento, tem que ter um gestor muito atuante. É uma criação de um modelo de negócio diferente. Hoje o pessoal fala no onboarding, né? Exatamente, onboarding. Se fosse traduzir para o português, a palavra mais próxima seria... Como é que seria? Como a gente usaria? Colocando em bordo ali, né? Colocando as pessoas dentro ali de um avião ali, né? Que é uma etapa que dura quantos meses no Facilita? Geralmente o onboard uns 3 meses. 3 meses, 90 dias. E tem um papel fundamental do gestor. Tem que ter sempre quem é o líder do projeto. Se não tiver uma liderança atuante, forte. Esse projeto... Exatamente, liderança forte. Porque quem contrata o Facilita, o Facilita é alguém da área comercial, da área de marketing, não necessariamente... Talvez ele já foi corretor, mas ele não está corretor. Perfeito. Ele é alguém que é, sei lá, gerente ou diretor. Perfeito. Agora, quem vai operar no dia a dia, 90% são os corretores de imóveis. São os corretores, exatamente. Então a gente gosta de falar do líder estratégico e do líder operacional. O estratégico, Sérgio, é aquele cara que fala, cara, eu preciso trazer uma cultura digital das vendas, eu preciso trazer um atendimento mais rápido, eu preciso controlar minhas vendas. Então é um cara de autonomia maior dentro da incorporadora, da imobiliária, que esse cara vai comprar o projeto estrategicamente e vai fazer ele funcionar. E o líder operacional é quem vai estar no dia a dia com as imobiliárias e corretores, né? Treinando, cobrando determinadas funções, etc. Então, são papéis distintos e necessários para fazer essa operação funcionar de uma forma legal. Né? Então, líder estratégico e líder operacional dentro daquele projeto de digital. E a capacitação, treinamento de corretores, hoje imagino que é tudo vídeo, EAD, não tem mais presencial, né? Não tem presencial. E um grande desafio nosso, Sérgio, é que tem que ter o treinamento, mas é deixar a plataforma o mais simples possível para que esse corretor consiga utilizar sem depender de ter um treinamento. Porque se tem muito treinamento, quer dizer que ele não está tão... A questão do UX, né? Não está tão simples o uso de usabilidade para ele. Então, nosso desafio é que não tenha treinamento na ponta para o corretor. Ele consiga entender do zero. Entender e utilizar de uma forma automática. Na minha opinião, o grande problema é se ele já trabalhou com outro CRM, por pior ou melhor que seja, vem uma novidade. E aí na cabeça dele, às vezes, eu não quero mudança, né? Sim, é muito mais fácil eu já ir no que eu sei. Então, perfeito. Qualquer mudança para ele, se ele já vem de outro sistema, ou até o manual de planilha, quando você coloca uma novidade para ele vai achar Vai ter uma primeira fricção. Ele vai ter uma primeira fricção. Com certeza. Principalmente na parte mais do CRM em si. Da parte do cara poder acessar a disponibilidade, tirar uma foto da documentação, é muito simples. É muito tranquilo de fazer. Pegar um material de venda, é muito simples. Agora, na parte do CRM, aí geralmente é mais a equipe interna. Novamente, exigir que o corretor de mercado, as imobiliárias, preencha um CRM, coloca o feedback, etc. Cara, é um esforço grande que no final não vai trazer um resultado pelas disciplinas que são necessárias para fazer um trabalho bem feito. Né? E vocês começaram, lógico, em Goiânia, começaram a ganhar mercado lá, e tem uma hora que vocês têm que sair, né? Goiânia tem lá bastante incorporador, mas tem uma hora que vou para fora. Vou para fora do estado, da cidade. E aí começou uma expansão nacional. Exatamente. Qual foi a primeira cidade que vocês olharam? Já foi São Paulo? Já foi São Paulo. São Paulo. Aí você começou interior de São Paulo. Interior. É. Você começou a vir mais com frequência. Na época ainda precisava da reunião presencial. Perfeito. Ainda fazemos muitas reuniões presenciais, né? Mas cada vez mais agora dentro do online. Mas o presencial, para a questão de relacionamento, ainda é muito importante. Então a gente começou a expandir mais para São Paulo. Hoje a gente já conta com 23 estados, né? Faltando só mais alguns para a gente poder completar 100% do mapa.
E o que tem muito orgulho que são 44 mil usuários, na grande maioria corretores. Então a gente acaba tendo uma abrangência muito grande a nível nacional que utilizam ali o app. E falando nesse uso dos corretores, imagino que a plataforma produz muito dado, né? Vocês conseguem analisar o uso, tempo, e com base nisso vocês também conseguem propor melhorias independente do cliente pedir ou não. Perfeito. Sim, a gente tem uma série de dados, até uns dados legais só para poder compartilhar com você. A gente monitorou uma média de 2 milhões e 500 mil atendimentos gerenciados no Facilita. Que período é isso? Período de 2020 para cá. 2 anos quase. Taxa de conversão 3,2%. Então a cada... Em lead e em venda. Lead em venda. A cada negócio que entrou dentro do funil do Facilita, 3,2% converteu para venda. E mais alguns dados. A gente pegou praticamente 79% desses atendimentos, Sérgio, vieram via marketing digital. 79%. Ou seja, a grande maioria foi gerado por integrações com Facebook, portais imobiliários, site, etc. Dessa taxa de conversão, aí vai mais para baixo, 0,9%. Ou seja, são clientes que estão mais no início da jornada do funil até esse cara converter, né? Stand de venda, um dado que a gente pegou, taxa de conversão de 18%. Que é a visita física. Só que representa mais ou menos 1,5% do total. Ou seja, poucos vão na visita física, quando o cara vai lá, o cara converte muito. Uhum. Então, assim, ciclo médio de venda, 79 dias. Entre esse cara ter entrado dentro de um funil e converter. Então são dados muito legais, Sérgio, que quando você consegue, dentro da incorporadora, pegar esses dados e filtrar por equipe, por empreendimento, por tipo de mídia, você consegue ver vários dados e através desses dados otimizar diretamente ali a sua campanha de marketing, otimizar a sua equipe, etc. Né? Eu gosto muito de falar que quem não consegue medir, não consegue otimizar. Melhorar, então é uma informação básica para o gestor conseguir trabalhar. Né? Porque muitas vezes, na primeira conversa, alguém pergunta, mas qual que é a média do mercado? Né? É difícil ter uma média, lógico, você tem dados lá para olhar uma média grande, sim, mas aí você mistura luteador, incorporadora, econômico, alto padrão, isso, você acaba misturando tudo e com meios diferentes. Né? Então, olhar para esse mercado, isso mostra algumas clarezas interessantes. Né? Exatamente. Eu já monitorei assim, já há alguns anos, né? Mas a média fica entre 2% a 4%. É uma média de conversão. É uma média geral, vão ter variações por empreendimento, por estado, etc. Mas assim, é um referencial que a partir do incorporador que começa a medir os dados dela, se está abaixo de 2%, algo está errado. Acima de 4% está 100%. Entre 2% e 4% é a média de mercado. Né? E quando vocês começaram essa expansão, você comentou, veio para o interior de São Paulo e aí começou a ir para cidades diferentes, Nordeste, exato, Sul. Algum estado ou cidade que foi mais difícil entrar? Cara, talvez o Nordeste foi um estado que a gente teve um pouco mais de dificuldade, né? Os primeiros clientes são mais difíceis, né? Mais difíceis. Até conseguir ter a referência sempre daquele estado. Com quem vocês trabalham aqui? Ninguém quer ser o primeiro, né? E o que é interessante é que o incorporador que é muito forte em determinado estado, no outro estado ninguém conhece. Né? Tem alguns que são grandes, e aí sim, a exemplo da Cirela, mas o incorporador, tem muitos incorporadores grandes regionalmente que só se conhecem naquele estado. Legal. Vai para outro estado e ninguém ouviu falar. Mas aí também, depois que você fecha 1, 2, aí todo mundo quer vir. Eu vou também seguir a receita deles. Estão fazendo exatamente, isso, né? Exatamente. E eu viajei muito, sim, todo o Brasil, vários estados, e o que é interessante é que tem algumas particularidades, mas no geral as dores são as mesmas, os modelos de negócio são os mesmos. Então, assim, eu consegui perceber que tem poucas variações a nível nacional, seja em determinado estado. Então, isso facilita também para a gente poder conseguir evoluir de uma forma abrangente para todo o Brasil. Né? E vocês receberam, acho que foi antes da pandemia, um aporte, né? Não foi? Exato. Conta um pouquinho disso aí. Da holding, da Solute, né? Isso foi lá atrás, foi 2019. Um ano antes da pandemia. Quando não tinha ainda... Não tinha pandemia, não tinha assinatura digital. Exatamente. Não tinha assinatura digital. E na época, foi algo que explodiu na pandemia. Não existia, Sérgio. A gente falava com vários clientes, o cara não existia confio. No mercado, mas não existia uso no mercado imobiliário. Não existia uso. Era uma insegurança jurídica gigantesca. Mas eu percebia que dentro da nossa jornada, que era para terminar toda a venda até o final, a gente precisava ter alguma forma que pudesse assinar e esse documento ir a cartório de uma forma segura. Né? Então, mas antes do cartório já tem um compromisso de compra e venda. Exatamente. Que às vezes está na planta.
que é mais fácil você ter fazer digital. uma assinatura eletrônica ainda não é simples. cartório. Perfeito, exatamente. Ainda não existe o bem físico. Exatamente. Né? Agora, a Solute entrou em 2019. 2019. Então a gente teve um aporte financeiro. Imagino também... que vocês conversaram com alguns grupos, algumas empresas. Exatamente. E por que a Solute? Até por essa solução deles. Isso. Foram 8 empresas que a gente conversou na época. Algumas como aquisição, outros como investimento. E a Solute a gente teve uma sinergia muito grande como negócio. Então a gente queria ter essa tranquilidade. Falou, cara, quem for entrar aqui agora, a gente tem ainda uma longa jornada pela frente. A gente quer que entre alguém que tenha uma sinergia estratégica e não vai ter um conflito de interesse diretamente com a Facilita, né? E foi sensacional. Até hoje a gente está super bem integrado às duas plataformas, fazemos ações conjuntas de marketing comercial, e a Solute é a maior empresa hoje de emissão de certificados digitais no Brasil, né? Então eles têm uma abrangência muito grande nesse sentido. Que faz todo sentido na hora de ir para o cartório. Que agora abriu muito agora essa possibilidade, né? Do documento assinado ali via certificado digital e a cartório. E eu lembro que no início da pandemia, alguns clientes, conversando com alguns incorporadores, todo mundo no primeiro mês de fechamento de estandes, né, em março, né, correram para implementar a assinatura digital, pelo menos a assinatura digital, porque ninguém tinha pronto, né? Eu tô namorando aqui e tal, não sei, mas de repente com o fechamento de stand, março de 2020, sei lá, abril de 2020, tinha, não a grande maioria, mas muita gente grande já implementou. Gosto de falar que foi quase que um empurrão que deu no mercado. Teve que dar. Tava todo mundo já se digitalizando, eram projetos eram importantes, mas com a pandemia foram projetos obrigatórios. Ou o cara utilizava o tour virtual, o cara fazia assinatura eletrônica, ou ele parava efetivamente ali o processo da venda dele. Então teve uma aceleração muito grande nesse sentido. Até a própria tecnologia, né, foi aberta para poder fazer emissão de certificado por videoconferência, e agora ficou uma medida definitiva. Então tiveram várias iniciativas para poder utilizar na pandemia. Né? E hoje o Facilita, além de fazer toda essa gestão do funil, do CRM, ele vai até a venda, você estava falando, até a venda do cartório. Perfeito. Você faz toda a gestão ali de reserva, proposta, contrato, assina, e esse documento sendo assinado com certificado digital pode ir ali a cartório. Que a nossa grande missão, ou seja, é conseguir fazer com que essa venda ela seja centralizada, né? Então a venda, até ela acontecer no final, muitas pessoas vão participando do processo, né? Empresas diferentes, muitas vezes. Empresas diferentes, às vezes terceirizada, etc. E você ter no mesmo lugar lá, toda a timeline da venda, os documentos anexados, etc. Você tem uma centralização de dados que no final você vai conseguir ter um BI efetivo, uma visão única, né? de rastreabilidade. Você consegue ver tudo. Que foi o nosso sonho de consumo lá atrás. Como então, exatamente. Como é que a gente consegue montar várias caixinhas ali, várias etapas, porque são várias etapas ao longo do funil, e às vezes a cada etapa, por exemplo, da reserva, você tem que ter uma disponibilidade integrada com o ERP. Na hora do contrato, é preciso colocar os dados, uma minuta jurídica para gerar automaticamente. Então são vários recursos necessários ao longo dessa jornada para conseguir efetivamente rodar tudo dentro de uma plataforma só. Né? Agora, no primeiro ano da pandemia, 2020, foi o ano que vocês mais cresceram? Foi o até então vocês tinham histórico. 3 anos, 4 anos. Sim. Foi o principal ano. Foi o melhor ano, Foi. De março a junho, a maio ali foi o ano de os meses de maior medo. O que vai acontecer com o mundo? E a partir de maio e junho teve uma surpresa grata, no sentido de todos, cara, eu preciso agora colocar urgentemente. Um dado legal. Quem já tinha utilizando muito Facilita, o cara se sentiu confortável porque ele conseguia, mesmo todo mundo à distância, enxergar o que estava acontecendo. Quem não tinha um CRM, o cara se sentiu muito perdido. Falou, cara, agora eu não consigo mais operar minha empresa, eu não consigo saber o que está acontecendo à distância. E aí veio essa aceleração muito grande, né? E hoje o seu principal cliente novo que entra no Facilita, o incorporador, imobiliária, são clientes que não operavam com o CRM, que deixaram de usar a planilha, o caderno, ou que eles migram de um concorrente para Facilita? Porcentagem, mais ou menos. Cara, a maioria, vou colocar 80% não migra de outro CRM. 80% não usava nada, não usava nada. Tinha solução digital. Não tinha solução. E o cara se vê numa forma que a planilha, o Google Drive, as informações descentralizadas no WhatsApp, etc., o cara não consegue ter mais controle, não consegue ter dados. Então, a maioria é esse público. E 20% que ele migra de algum outro CRM por algum motivo. Agora, o onboarding ele é um pouco diferente quando o cliente não usa nada de tecnologia, quando ele vende um concorrente? É bem diferente. Bem diferente. A gente gosta de falar que quem já tem... ele tem vícios e o outro ele tem vícios, sei lá, exatamente, diferentes. Né? Exatamente. Que a gente fala que é o nível de maturidade da cultura digital.
Tem clientes que o cara já tem uma maturidade muito grande de processos, de pessoas e fica pode ser um modo avançado de onboarding. Aquele cliente só que trocar algumas informações. Já o outro você tem que pegar na mão, né? Pegar na mão e geralmente começar o mínimo possível. Cara, qual que é o seu principal objetivo? Dosagem Começa baixa. simples, faz pequenininho, depois Dosagem você começa a ampliar. Porque existe uma utopia, né? Que você, cara, eu quero colocar todo o meu processo 100% digital, daqui 15 dias eu tenho um lançamento. Não funciona. Não vai funcionar, né? Você já sabe que não vai funcionar, não, né? Não vai funcionar, não na plenitude. O cliente vai ficar insatisfeito, vai acabar não indo para frente, vai ser ruim para todo mundo. Ou então começa, cara, tem aqui 15 dias, coloca então sua disponibilidade, material de venda, reserva, faz já um processo, já inicia digitalmente, que a gente recomenda, funciona muito bem. Por exemplo, a parte de pastas digitais. Tiveram clientes que implementaram todo o processo de envio de pasta, validação, etc., 15 dias do lançamento. Funcionou super bem. Depois do lançamento, aí você vai ampliando ali o uso da plataforma, né? Então, agora, quando o gestor ele compra o Facilita, compra a ideia, ele está acostumado e ele migra de empresa, que acontece muito no mercado, muitas vezes ele depara com outro ambiente, ele quer trazer, né? Preciso colocar a Facilita aqui. E aí, como que é isso? Você tem que chegar lá, ou digitalizar um processo que não tinha, ou tirar um concorrente e entrar com a solução que é mais confortável para o gestor. Acontece bastante. Faz parte do jogo que é essa mudança de liderança. Tanto para a entrada não facilita, quanto às vezes saindo, que mudou a liderança, o cara que está entrando tem outra a pessoa da liderança é o decisor, é quem vai escolher qual solução vai colocar. E geralmente esse cara, quando ele muda de liderança, ele fala, cara, eu quero exatamente o que eu usava lá, o meu funil de vendas, as minhas parametrizações, eu quero pegar e colocar exatamente dessa mesma forma. Agora, o corretor também, às vezes o corretor muda de lugar, mas ele tem que se adaptar e trabalhar com outro CRM. Muitas vezes o corretor indica, eu estava trabalhando na outra empresa, eles usavam o Facilita. Tem muito. E aí, sei lá, às vezes eles não usam nada lá e o corretor acaba pedindo para alguém entrar em contato para colocar uma solução A ou B. Exatamente. Tem muito de imobiliárias. As imobiliárias que utilizam dentro de alguma construtora. E aí ela fala, cara, eu gosto muito do Facilita, mas eu quero ter a minha plataforma, eu quero gerenciar os meus leads, os meus corretores, né? Então tem muita demanda de imobiliárias e de corretores que trabalhavam no incorporador e quer ter o próprio Facilita rodando na plataforma, né? E aí é um cliente mais fácil de se colocar, né? Porque teoricamente ele já vem aí pela porta da frente, né? É uma maravilha. É o melhor cliente. Geralmente com indicação, exatamente, é o melhor cliente. Por quê? No tripé, processos, pessoas e tecnologia. Porque os processos e as pessoas já estão familiarizadas, já tem tudo tranquilinho. Então a tecnologia ela ajuda a fazer isso bem feito, né? E a pandemia, na sua opinião, além lógico, foi um processo horrível para todo mundo, questão de saúde, para a humanidade, mas além de aumentar o número de incorporadoras imobiliárias na carteira, o que você viu de mudança aí nessa jornada, né? Parece que, sei lá, a gente está aí há pouco mais de 2 anos de pandemia, mas muita coisa mudou nesse período, né? Muita coisa mudou. Eu acho que Sérgio, tanto dos corretores, quanto incorporadores, quanto clientes, eles estiveram mais adeptos às ferramentas de tecnologia. Então, eu mesmo participei várias vezes de aniversário dos meus filhos sendo online. Várias pessoas falando com seus parentes via vídeo ali, ou videoconferência de WhatsApp, né? Tendo que fazer assinaturas digitais. Então, acho que a principal mudança é que todo mundo já estava se digitalizando, corretores, incorporadores e clientes, e a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais evidente, muito mais forte, né? Eu conversei com um amigo de incorporadora e ele falou, logo no início da pandemia, sei lá, 2, 3 meses de pandemia, ele falou, todos aqueles meus projetos de digital, de digitalização, que estavam às vezes na gaveta, foram passados como prioridade. Então, exatamente. Isso, teoricamente, foi bom para quem trabalha com o digital, né? Perfeito. E no final do dia, o cliente ele quer uma experiência melhor, cara, na hora de comprar o imóvel. Tanto na hora que ele está pedindo ali, eu vi uma pesquisa que até foi divulgada no evento, que as pessoas querem ter um retorno no máximo em até 10 minutos quando pedem algum contato. 10 minutos. E a média do mercado imobiliário são 5 horas para retorno. 10 então, ainda é muito. Na minha cabeça é menos de... Era até 5 e hoje tem que ser menos de 1. Exatamente. Então, o cliente ele tem forçado todo o nosso ecossistema a ter uma experiência mais rápida, mais digital, para que no final do dia essa experiência de compra seja melhor do que está sendo atualmente, né? Não, a questão é que a gente, como humanidade, a gente está mal acostumado, né? Hoje está tudo muito rápido no celular, você pede comida em 30 minutos, está lá, 20 minutos. Aqui em São Paulo já tem, não sei se Goiânia tem esse serviço
que em menos de 10 minutos você recebe alguma coisa do Rappi, do iFood. Então, a gente está mal acostumado. Sim. E aí, quando a gente vai procurar um negócio que custa 500 mil reais, 1 milhão de reais, você não tem a mesma experiência que você tem em outros serviços. Perfeito, né? Perfeito. E a expectativa é que seja maior ainda, né? Não, melhor. Melhor ainda. A gente tem um exemplo claro aqui, que é a Missão Alto Padrão, que é o nosso evento que a gente faz. E a gente faz campanha, recebe pessoas que estão querendo participar, preenche um formulário de aplicação, a gente informa o valor, você tem condição de pagar? Tenho. E aí, na hora da gente entrar em contato, demora, porque às vezes a pessoa não pode falar, está em reunião, e normalmente são corretores ou gestores. Então, essa questão de ligar rápido, sei lá, no primeiro, tá com o formulário aberto, gerou o lead, assim, quanto antes você ligar, mais fácil você conversar com a pessoa, que hoje passou 5 minutos, 10 minutos, você não pega mais a pessoa. E tá todo mundo querendo rápido uma solução. Né? Tem uma pesquisa que fala que se o lead for atendido em até 5 minutos, tem 100 vezes mais chance de fazer a venda de quem atende acima de 30 minutos. Esse é o dado do livro lá do Chris Smith. Então. Que esse dado já é antigo, acho que ele está com um livro novo, já deve ter caído esse tempo. Sim. Porque hoje 5 minutos, você pensar em 5 minutos já é muito, né? Exatamente. Ninguém consegue ficar 5 segundos no YouTube vendo uma propaganda. Exatamente. Você já quer pular o anúncio? Exatamente. Então, se você mandou um lead ali, geralmente esse cara vai mandar os dados dele para mais de uma plataforma. Mais. 5, 6, 7 ali. Então, aquele que retornar primeiro, mais rápido, já sai na frente. Já sai na frente ali. Né? Tem muito disso. Acho que a venda, Sérgio, essa parte da rapidez do primeiro atendimento. Agilidade, né? Agilidade. Junto com a questão do conhecimento do produto, da especialização, de ser especialista naquele empreendimento, cara, faz toda a diferença. Acho que a rapidez e a especialização, junto com essa questão do acompanhamento, né, de follow-up, são algumas premissas fundamentais. Eu lembro que eu ouvi no início da pandemia que o número de clientes que estavam em lugares diferentes, imobiliárias diferentes, incorporadoras, sei lá, não sei se era 5 ou 7, e com a pandemia, como ficou tudo online, ele fazia mais contatos, acho que aumentou, sei lá, foi para 8 ou 9. Sim. Então, esse cliente, quando cai lá no CRM, ou facilita da incorporadora e da imobiliária, e aquele corretor pensa, não, eu vou ligar para ele daqui a pouco porque ele está no meu CRM, ele está comigo. Está comigo. Na verdade, ele está com você, ele está com mais 6, 7, né? Exatamente. Então, se ele demorar para ligar, primeiro, ele não fala com esse cliente, não consegue falar. Acho que tem um número aí que acho que mais de 50% dos leads não tem um contato. Não consegue o contato. 47% dos leads gerados não são atendidos. Na verdade, não consegue ter um diálogo. Né? Ele se perde no processo lá e não consegue ter um diálogo. Exatamente. Porque o cliente, o corretor demora para ligar ou manda mensagem e não responde. Isso é caríssimo, né? Porque a média de um lead vai ficar na média de 50 a 100 reais por lead. Então, se você... É um lead muito caro para ser descartado ali na primeira tentativa, não ter uma velocidade no atendimento. Então, eu gosto sempre de falar, Sérgio, que mais do que geração dos leads de oportunidades é controlar o processo para que ele esteja feito de forma eficiente. Na rapidez, na quantidade de tentativas, esse cara que uma vez foi descartado, como que você consegue de novo trabalhar ele no novo empreendimento, enfim, ter um trabalho muito mais de processo do que somente de atração de novas oportunidades. Em 2017 eu fiz uma palestra no evento Compartilha Corretores do nosso saudoso Anderson Trinca. Era uma palestra sobre como transformar leads online em vendas. Eu posso pegar a mesma palestra hoje, dar uma adaptada. O que eu falei lá não muda muita coisa, não mudou muita coisa. Perfeito. Essa questão de trazer ele do digital para o físico. Então é agilidade, é ligar várias vezes em períodos diferentes. Tem uma receita que tem que ser feita. O CRM ajuda nisso, com certeza, o funil. Mas depende muito do corretor, né? Muito. E muito também do offline, né? Eu mesmo quando fui comprar o lote, eu gerei 12 leads. E eu fui lead em 12 plataformas diferentes. Então na minha experiência de compra. Você teve experiência de compra. Foi. E você gerou 12 contatos diferentes que eu estava comprando. Lugares diferentes. No mesmo lugar, no condomínio, mas com corretoras diferentes. Tá. Né? E aí? E o grande diferencial, que foi o Agnaldo, que é mandar um abraço para ele, que é o corretor. Te ligou rápido. Ele ligou rápido pra caramba e ele morava no condomínio que eu iria comprar.
Mas, por Ou exemplo, seja, dos 12 que você gerou, eu imagino que metade não te ligou. Com certeza, ou mais. Ou mais. Experiência própria que eu sempre provoco. Falo, cara, quer testar essa taxa de 47%? Pega os leads e gera em vários portais, em vários anúncios, que você vai ver que isso realmente é real. E aí o Aguinaldo te ligou rápido? O Aguinaldo ligou rápido. Ele fez um atendimento super especialista, como ele morava no condomínio. Ele me falou sobre os lotes, as opções que tinham, vantagem e desvantagem. Inicialmente ele queria alugar uma casa, depois resolvi comprar um lote para construir. Então ele me acompanhou durante uns 3, 4 meses, com muita simpatia, com muito conhecimento de forma especialista, sempre me respondia muito rápido os contatos que eu fazia, ou seja, ele conquistou pela especialidade e pela rapidez dele, né? Pelo nível de conhecimento que ele tinha da plataforma. Ele usava o Facilita, não? Não. Era na mão. Era um corretor autônomo, na mão. E ele trabalhava especificamente dentro desse condomínio. Ele não tinha outras oportunidades de venda, ele só trabalhava. Ele era especializado nesse condomínio. Só nesse condomínio. É especialização também, né? Especialização garante exatamente. Que acaba que nessa decisão o cliente quer ser bem atendido que alguém que tenha especialidade naquele local. E ele muito simpático, levava nos loteamentos, passava as dicas, enfim, criou-se um relacionamento, tanto é que hoje, direto, a gente liga para ele, virou um amigo, né? A gente troca muito. E você indica ele hoje, né? Sempre. Você fala bem dele porque sempre. Você foi bem atendido, né? Eu gosto de falar muito isso, não é só... A tecnologia não vai resolver todos os problemas, nem para imobiliário, nem para o corretor, nem para o incorporador. Ela é como se fosse o lado esquerdo ali do cérebro nosso. É a parte mais racional, ela é super importante, mas ela é uma parte. A outra parte, que é o lado direito ali do cérebro, é que é a emoção, que é a conexão, que é o conhecimento do produto, que também tem que ter. Acho que a soma desses dois é o que vai fazer efetivamente uma venda eficiente. Né? E a parte de bot, de autoatendimento, tem isso já? Vocês já estão pensando? Nós temos integrado já com algumas plataformas. A própria Cirela tem uma que utiliza dessa forma também. Vejo assim, geralmente a gente recomenda, mas com moderação. No sentido de, cara, primeiro faz o seu processo funcionar com um primeiro atendimento, com equipe própria de pré-atendimento, etc. E depois o bot ele pode vir para poder automatizar e deixar alguns critérios automatizados, mas com moderação. Porque existe uma preocupação muito grande, que é essa questão da automatização demais e o cliente perde justamente... muita gente você vai falar com algum saque, você já vai logo no 9, que é para poder falar com o atendente. Você não quer ficar passando por muito robotização. Uhum. Então, para algumas fases iniciais funciona, depois que eu tiver um processo inicial sendo feito lá dentro. Tá? Eu estava lendo até recentemente uma pesquisa falando que a grande maioria ainda prefere falar com humanos, né? Então, ainda mais na compra de um imóvel, que é algo sensível, emocional. Exatamente. Você precisa realmente de um Aguinaldo aí te dando um apoio, né? Exatamente. Ou pode colocar um bot mais no sentido para algumas perguntas iniciais, etc. Mas não fica tão vinculado a isso, achando que esse cara vai avançar muito, porque pode ser que você vai perder muito mais dinheiro do que deixar alguém fazendo uma conexão inicial rápida ali, né? Agora, falamos da jornada de compra, né? Você comentou desde o lead gerado até o contrato assinado, vocês conseguem monitorar lá o que está acontecendo. Visita em stand também, vocês conseguem... Vocês têm essa métrica de quantas vezes ele visita o stand? Isso depende se o corretor alimenta isso, né? Depende muito, mas a iniciativa que a gente gosta de fazer, Sérgio, é as recepcionistas utilizarem o Facilita. Então, todo cliente que entra no stand, ela vai lá no Facilita, cadastra aquele cliente e marca que dia que ele entrou, o CPF, etc. E quando ele saiu, faz uma pesquisa rápida. Uma atividade foi feita lá. É uma atividade rápida. Geralmente, o cara vai pelo menos 3 a 4 vezes no stand até ter um fechamento. Agora, a pandemia reduziu isso, né? Antes ele ia mais. Reduziu demais, muito. Agora o cara vai lá quando ele está já num processo vai final. Menos vezes. Exatamente. Ou nem vai. Ou nem vai. Tem casos que ele não precisa ir. Mas é pouco ainda, né? É pouco, porque o cara ainda tem essa questão do decorado. Aí sim. Produto de investimento, ou às vezes um lote que ele não precisa pisar no lugar. Exatamente. Então a jornada online ficou muito maior. Esse cara ele quer trabalhar a jornada o máximo possível. Quando ele está já no processo de decisão de compra, aí sim vai para o stand. Tanto é que essa geração que eu falei de 1,9% representa isso. Então 98% da jornada desse cara foi fora do online. Quando esse cara foi para o físico, ele já estava na parte final ali de fechamento, né? Agora, e aí nesse caso, Sérgio, é essencial também que tenha toda a experiência do stand de venda. Se esse cara for lá, às vezes não tem um decorado, não tem um bom atendimento, etc., você está...
enfim, a jornada ela é longa, ela precisa ser tratada bem em cada etapa. Agora, falando da questão de vendas, né? Não o caminho do lead no funil. Quando você tem um lançamento, né? Quando você tem um lançamento ou de loteamento, tem muito lote, ou de um prédio residencial que você também tem muitas unidades, normalmente eu já presenciei briga em stand, né? Porque às vezes tem imobiliárias diferentes e tem lá uma lousa, um negócio manual que você vai alocando as unidades quando não tem sistema, né? E às vezes tem uma unidade que foi vendida para 2 pessoas e não viu porque a imobiliária é diferente. Como que é isso, né? Como que é essa dor que o digital veio aí para solucionar, né? Perfeito. Bela pergunta, porque é uma dor grande no lançamento. E tem muito ainda, né? No muito ainda, tem muito. Manual, você vai lá verde, vermelho e tal. Tem. E às vezes o corretor também está trabalhando naquele cliente já há muito tempo e acontece algum problema, né? A gente criou uma plataforma que chama Facilita Lançamentos, que é para resolver grande parte desses problemas. Basicamente, quando esse cara ele monta uma pasta digital antes, então ele já tem vinculado quem que é o cliente para quem é o corretor. Tá. Quando esse cara chega no stand, ele já pega o CPF, digitou, já tem vinculado quem que é o corretor. Ou seja, faz um vínculo quando é visita de pasta digital antes do lançamento. Quando esse cara entra para dentro do lançamento, ele reserva uma unidade, já marca quem que é aquele cliente, já pisca em todas as televisões e esse cara tem um comprovante físico, um cupom que é impresso, dizendo, olha, o seu corretor é esse, você é o cliente e você reservou tal unidade em seu nome. E essa reserva tem um tempo de expiração. Ou seja, qualquer um dos corretores que estiverem olhando nessas mesmas televisões do espelho não vai ver essa unidade como disponível, né? Certo. Então esse cara vai fazendo lá dentro do stand a parte do lançamento proposta, pagar no caixa, etc. No final, lá no caixa ele marca que aquele cliente já pagou, tanto ali em cheque ou no cartão, e marca as televisões como vendido. Então é uma forma... Se ele perder esse time, ela volta para a disponibilidade. Exatamente. Alguns incorporadores trocam esse cancelamento automático, ou seja, cara, passou ali 2 horas, não fechou venda, cancela automaticamente. Ou alguns gerenciam manualmente. Cara, terminou aquele prazo lá, deixa expirado, vê se o corretor ainda continua com a venda ou não antes de cancelar efetivamente. Porque para dar briga e confusão é 2 minutos, né? E o que é bacana é que resolve essa questão. Não tem como ter reserva duplicada, fica transparente para todo mundo estar vendo ali a mesma disponibilidade. O cliente não vai ter uma experiência de comprar uma unidade depois de 2 dias, ligar para ele dizendo que outra pessoa comprou aquela unidade, né? Então você tem uma segurança muito grande no dia do lançamento, né? Porque em São Paulo, pelo menos aqui, algumas incorporadoras grandes aqui, praticamente não tem divisão de vendas nos estandes. Mas a maioria dos lugares ainda tem 2, 3, 4 imobiliárias no mesmo stand. Então, para dar uma confusão, é grande. É grande, né? O que alguns fizeram também que eu achei legal, esse lançamento é de forma online. Então, no dia D do lançamento, ao invés de ter um local físico da incorporadora, cada imobiliária tinha o seu ponto de atendimento e um espelho sincronizado entre eles. Então é bem legal isso daí, porque o cara consegue fazer o dia D do lançamento, só que de forma pulverizada e centralizada. Então se aquela imobiliária A fez lá a reserva daquela unidade, automaticamente a B não consegue ver aquela unidade como reservado já. Então que é uma tendência que foi muito feita principalmente na pandemia, ou seja, um lançamento que não se tem fisicamente um local único de atendimento. Você tem um local mais pulverizado ali, né? Mas com as premissas também de controle, de não ter reserva duplicada, etc. Vai ter um cliente agora, hoje, segunda-feira, que a gente está gravando, que está com um lançamento, na verdade, começa a assinatura de um projeto aí, que é um projeto muito concorrido, que tem mais pasta do que disponibilidade. E aí eu até falei, queria ir lá, né, tirar umas fotos. Onde que é? Né? Tudo online. Não tem. Exatamente. Vai ser tudo online. A gente teve um lançamento de um cliente nosso da Opus, tinham unidades com mais de 13 pessoas na fila de reserva com pastas digitais montadas e aprovadas, né? Essa questão de pasta digital é algo bem legal. É algo novo no mercado. Algo novo no mercado. Você consegue fazer um termômetro muito bacana antes do lançamento, porque esse corretor ele manda
a documentação daquele cliente. Geralmente o incorporador faz uma validação junto ao cliente para ter certeza que aquele cliente está ok. Alguns já pegam inclusive um sinal em Pix para poder, quando é muito concorrido ali o produto. Ou seja, quando você abre venda, tem uma segurança muito grande de quais são a quantidade de compradores. Você sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. E fazendo a fila de reservas, você consegue ter ali várias pessoas esperando. Se o primeiro não efetiva, vai para o segundo, ou vai para o terceiro, ou vai para o quarto. Então você consegue também gerenciar desses produtos que são muito concorridos, né? De uma forma que fique transparente para todo mundo que está trabalhando. Que é uma coisa importante também, né, Sérgio? Porque acaba que o corretor, ele depende da vida dele dos lançamentos. Então ele também não ser bem atendido, não ter uma transparência é ruim também para o próprio corretor também. Agora, falando um pouquinho da parte de infraestrutura que vocês têm que ter para suportar tudo isso, né? Quando tem um lançamento, imagino que a questão de dados trafega muito. E eu estava vendo alguma coisa que vocês têm alguma parceria com a Amazon, né? Perfeito. O que vocês têm de infraestrutura aí para suportar tudo, né? Porque imagino que tem que ser uma coisa robusta aí, não pode cair, né? Não pode cair, geralmente é final de semana. Final de semana que é dia útil é sábado e domingo. A gente era como cliente da AWS, né? E agora recentemente a gente está tornando como parceiro. A Facilita foi entre as 50 empresas do Brasil convidadas para ser parceiro da AWS. Basicamente, todos os serviços da Facilita hoje roda na AWS, né? Da Amazon. Então, que tem uma questão de escalabilidade, que basicamente você tem alguns dias que o servidor está lá embaixo, tem alguns dias que vai lá em cima, exatamente. Você uma escala automática. Mais na fogueira, né? E automático, não pode esperar, não tem que ser ninguém, exatamente. Então, basicamente, com a AWS a gente fez toda uma arquitetura e vamos agora evoluir cada vez mais a plataforma, mas é fundamental ter essa parte da infraestrutura rodando de forma escalável. E para o Facilita Lançamentos, rodar offline, não depender de internet. No Facilita Lançamentos é montado um servidor local, offline. Principalmente para loteamentos, exatamente. Então, porque vai que no dia a internet não funciona, ou geralmente algum local mais distante, né? Então roda localmente para poder garantir que nada vai ter de errado. Inclusive a gente recomenda colocar também gerador de energia, ou seja, para que aquele dia D tenha tudo fluindo de uma forma bacana. Né? E depois esses dados vão para a nuvem. Ele baixa offline para o lançamento, pós-lançamento, volta para o online e deixa sincronizado ali a base. É uma forma de rodar o lançamento de uma forma offline ali. E acaba que o QR Code, o crachá com QR Code, o leitor, a impressora de cupom, é toda uma jornada para fazer e atender 2.000, 3.000 pessoas de uma forma legal, né? E é uma ciência difícil, porque se você vai trabalhar com planilha controlando 2.000, 3.000 pessoas no dia, infelizmente não vai funcionar. Não vai funcionar. E falando um pouco sobre essa questão da infraestrutura, hoje vocês têm um volume que daqui a 6 meses com certeza vai ter mais volume. Você tem que projetar também o aumento, não só que você tem de mão de obra, mas que você tem aí de infraestrutura. Por isso que você tem uma solução aí que permite essa escalabilidade. Perfeito, Sérgio, perfeito. E muitas vezes você tem um determinado X de capacidade. Tem um lançamento muito grande, essa capacidade vai 2x. Então, as próprias tecnologias a gente está sempre refatorando para poder atender essa demanda grande, né? Um cliente nosso que pode citar? Pode, claro. Da Cirela, que é a Vivasa aqui de São Paulo. Sim. Utiliza toda essa jornada com Facilita, um volume muito grande de corretores internos e corretores parceiros, né? Então, toda a operação deles depende do Facilita, desde crédito, da parte jurídica, dos corretores, etc. Então, é também uma responsabilidade muito grande do nosso lado que essa parte de infra, você falou, foi cirúrgico aí. É fundamental que a infra esteja adaptada e a AWS, a Amazon consegue fazer isso muito bem, né? E sobre a questão da LGPD, a gente estava falando um pouquinho da importância dos dados. Agora tem uma regulamentação mais evidente, mas independente disso, a preocupação com dados, né? Você está lá tratando de dados de clientes, você tem RG, CPF, você tem imposto de renda muitas vezes, você tem os dados do corretor. Qual que é essa preocupação em isolar, né, cada cliente, muitas vezes concorrentes? Perfeito. Essa preocupação em ter 100% de transparência de dados. A gente fez um guia de LGPD, então a gente contratou uma consultoria externa para que possa pegar, tudo que o Facilita precisa fazer para seguir bem as regras de LGPD. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem muita responsabilidade e cada cliente tem a sua base de dados independente. Esses dados todos hospedados dentro da AWS com níveis de segurança muito altos. Então, a gente cuida muito bem
dessa nossa segurança do lado do Facilita. É claro que também o incorporador vai ter que ter essas responsabilidades do lado dele, né? Porque muitas vezes o corretor que tem acesso àquela informação e pode ter algum problema, ou o cliente queira falar, cara, eu não quero que esse dado meu esteja aqui dentro. Ou boas práticas, por exemplo, de oferta ativa. Então, acho que é um trabalho conjunto, sabe, Sérgio? Mas que já evoluiu muito. Acho que todas as empresas já evoluíram muito, né? Está evoluindo. E acho que é uma baita de uma iniciativa muito bem feita e muito importante para o mercado imobiliário também. Porque no final do dia, nós também somos clientes e queremos ter essa segurança, esses dados, né, de uma forma responsável para quem está utilizando esses dados. Uma dica para o incorporador, para o imobiliário, é assinar junto com o seu corretor autônomo aí, que muitas vezes é autônomo e você não tem muita ingerência sobre ele, o que pode e o que não pode. Porque teve uma consultora grande aqui em São Paulo que só não tomou um processo porque ela tinha um termo assinado com o prestador de serviço, com o corretor. Que ele é responsável também. Que ele é responsável. Sim. E aí, então, realmente evitou-se uma multa aí por conta do jurídico estar bem alinhado com relação ao corretor. Perfeito. Que ele fala que é a responsabilidade compartilhada, né? Então, de todo mundo. O Facilita tem uma responsabilidade, o incorporador tem, o corretor tem, então todo mundo tem que estar junto nesse mesmo processo, né? E o que você projeta aí nos próximos anos? Tá tudo indo muito rápido em relação à tecnologia. Alguns anos atrás era tanto que vocês surgiram assim, falar em um aplicativo de celular que tenha tudo isso era uma inovação. Sim. Hoje em dia já é básico. O que vocês projetam daqui para frente? Relógio? Daqui a pouco não vai ter mais. Você vai projetar alguma coisa? O que dá para fazer aí para o futuro? Então, a gente está projetando assim, a tecnologia, a WordMap sempre ele é grande, a gente sempre está visando melhorias. Eu acredito que, assim, Sérgio, a parte de integração de toda a parte de venda com os ERPs, a gente ainda tem alguns desafios que a gente quer otimizar cada vez mais, porque acaba que o back-office da incorporadora é que roda tudo, né? Então a gente está pensando nisso daí de uma forma bem abrangente e uma forma de como é que a gente consegue também criar uma plataforma de marketplace, ou seja, muitos corretores imobiliários, esse cara ele não quer acessar incorporadoras de uma forma distinta. Esse cara tem um cliente com determinado perfil e ele quer, com esse perfil do cliente, encontrar a unidade ideal para ele. E a partir daí fazer esse processo sem fazer venda. Múltiplos logins. Ele não quer entrar na incorporadora A, B ou C. Exatamente. Ele quer entrar num lugar só que ele vai pesquisar e vai ver o mercado. E de acordo com esse mercado que ele encontrou, ele vai mandar uma proposta, vai mandar uma reserva. Tá? E por outro lado, do lado do cliente também. Então a gente acredita que assim, o nosso foco sempre é corretor e incorporador. Mas o cliente é o nosso principal pagador do nosso dia a dia. Então a gente acredita muito na questão de, quando esse cara mandar uma documentação, automaticamente já ter uma leitura desses dados e não ter que corretor ou alguém validar essa documentação dele, né? Uma forma que o próprio cliente consiga ele mesmo ver uma disponibilidade, mandar a documentação dele, fazer uma reserva, fazer uma simulação, a integração com esses dados com bancos também, ou seja, que esse cliente consiga por aqui fazer um determinado financiamento. Eu acho que basicamente a nossa intenção é que o cliente participe também dessa jornada, junto com o Facilita, e que essa experiência de compra seja cada vez mais simples e mais rápida. Melhoramos muito já, mas ainda temos alguns caminhos pela frente, uns desafios pela frente para deixar cada vez melhor aí essa plataforma. Não, se você olhar o segmento não dá nem para chamar de fintech, mas de financeiro, um pouco de fintech, mas os bancos digitais, os bancos que vieram nos últimos 5, 10 anos, como evoluiu, né? Se você comparar com um banco tradicional, Bradesco, Itaú, e você olha um aplicativo de um banco digital, que não tem agência, pra você abrir uma conta, pra você operar ele, é muito mais fácil do que você operar um banco gigante que fatura bilhões, né? Exatamente. Na minha época, para abrir conta, tinha que ir no banco, fisicamente, na agência, marcar com o gerente, entregar a documentação, cartório, aguardar até uns 10 dias para poder ser validado e abertura da conta e assim sucessivamente, né? Então, é exatamente isso, Sérgio. E eu acredito que o mercado imobiliário já avançou, mas tem algumas pontas que podem avançar ainda mais, como essa parte de validação automática dos documentos, a questão de aprovação de proposta. Muitas vezes o dono do incorporador é quem ainda olha fisicamente aquela proposta e aprova ou não. Então tem formas de você colocar inteligência artificial, formas de você já, de acordo com os dados lá, você já consulta o crédito desse cara, vê o histórico financeiro dele e já pode aprovar automaticamente para o corretor ali. Então, mesmo estando digital,
tem alguns pontos de fricção que dá para a gente poder ajustar para ficar cada vez menos operacional, que eu acho que a grande questão é como é que a tecnologia pode substituir o operacional do gestor, do corretor, da Secretaria de Vendas, para que ela possa focar mais no estratégico e menos no operacional. Agora, tem uns dinossauros aí no mercado que ficam com medo da tecnologia, né? Não vou colocar aqui tecnologia porque senão eu vou perder meu emprego. Tem isso, né? Mas já mudou muito. Já mudou, né? Já mudou muito. Mas ainda tem. Tem alguns ainda, mas já mudou pra caramba. Inclusive tem um caso, uma corretora que a gente fez uma vez um lançamento de um loteamento aberto, né? E aí eu cheguei lá e fiquei assustado. Falei, cara, aqui a tecnologia não vai entrar, porque é um empreendimento de baixo padrão. Uhum. Os corretores mais de idade assim, falou, cara, aqui a gente vai ter dificuldade. E eu conversei com uma corretora, falei, olha, como é que tá o Facilita? Conseguiu mandar pasta? Me passa a sua experiência, o que você gostou, o que você não gostou. Ela falou, olha, eu gostei muito de utilizar o aplicativo aqui, consegui montar minhas pastas, deu tudo certo, só que eu tenho um ponto que eu não gostei, vocês têm que melhorar. Eu falei, que bacana, o que aconteceu? Falei, não, na hora que eu preencher os dados do cliente, o campo nome, eu clico aqui no microfoninho, já falo e já traduz tudo certinho para o campo. E o campo e-mail não está habilitado esse comando por voz. E aí... tapa na cara do Glauco, né? Ou seja, eu tava achando que esse cara não estava usando tecnologia, eles estavam usando já de uma forma até mais avançada. Né? Então, e vários outros casos, ou seja, o corretor, concordo que há um tempo atrás tem uma dificuldade, hoje, cara, tem muito cliente nosso de interior de estado, de loteamento. Independente da idade. Independente da idade. Lógico que quem tem mais idade vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é papel do incorporador deixar um processo menor fricção para esse cara que tem uma maior idade ou tem alguém que vai ajudar ele ali. Você tem algum dado que mostra o perfil de idade desse corretor ou não? Cara, de loteamento, geralmente são corretores mais velhos. Vamos pegar aqui, arriscaria dizer, uma média de 50, 55 anos. Né? Tá. E aí, os outros aí depende de cada cidade também. Geralmente, capitais são um pouco mais jovens ali. Mais jovens. Uma média talvez de 35 anos, 40 anos. Mas todos eles, novamente, também se adaptaram. E o nosso desafio é, se esse cara está utilizando ali WhatsApp, está utilizando o Facebook, cara, ele vai utilizar alguma plataforma de tecnologia para que também se beneficie para poder utilizar, né? Então tem muitos corretores de depoimentos que esse cara viu aumentar vendas, gostou mais do processo, enfim, o nosso NPS para corretor é altíssimo, porque justamente o nosso papel é ajudar esse cara. O nosso desafio é que o corretor na ponta goste de utilizar a tecnologia, né? E você citou o NPS, vocês avaliam o corretor avalia o Facilita, o cliente também, o gestor? Exatamente. Se houve as 3 pontas. As 3 pontas. E a gente consegue monitorar qual foi a avaliação do corretor, do gerente e também do administrador. Né? E o cliente final que está comprando imóvel, ele opina também ou não? Não, por enquanto não. Tá. Não. Mas também é uma ideia, hein? É uma ideia. Então, acho que a gente tem que colocar de alguma forma o cliente final dentro do processo. A gente não quer de forma alguma substituir o corretor, claro. Mas facilitar algumas pontas que o cliente também, porque no final do dia o cliente vai mandar a documentação. Sim. O cliente também quer às vezes ver uma disponibilidade para escolher o apartamento dele. Ele quer fazer um acompanhamento depois após obra. Então ele participa em alguns momentos da venda, Sim. né? E então, se esse cara tem uma interface diretamente com o Facilita também é bem interessante, que é um dos nossos objetivos aí para frente. Legal, Glauco. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero agradecer a sua presença. A gente finalmente conseguiu marcar. Finalmente. Você vem sempre para São Paulo, mas a agenda aí tá concorrida. E quero novamente agradecer a sua disponibilidade, parabenizar aí pela sua trajetória aí no mercado imobiliário. E pedir para você deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Perfeito. Obrigado novamente, Sérgio. Você é um cara que eu admiro muito, o seu profissionalismo, a sua competência, o seu jeito de fazer. Você faz bem feito tudo que você se propõe a fazer e você tem gerado uma credibilidade muito grande no mercado, em conhecimento. Então, obrigado e parabéns por tudo que você tem feito no mercado. É uma honra novamente estar aqui participando do Vem Pra Mesa. Tá? Como mensagem final que eu quero deixar para a audiência é justamente essa união da tecnologia com o lado humano. Eu acredito que a venda ela é cada vez mais eficiente para quando o corretor, quando o incorporador consegue ter o melhor da tecnologia, com dados, com mais atividades operacionais, ou seja, o racional da venda
deixa a tecnologia te ajudar a fazer esse trabalho bem feito. Mas o lado humano, ele é super importante também, que é esse conexão com o cliente, que é esse relacionamento, que é manter essa conectividade. Então, acho que como mensagem final, pega o lado esquerdo, o lado direito, a união vai trazer ali, vai fazer a força. Exatamente. Acho que essa é a mensagem final, que a gente acredita muito, mesmo sendo do lado da tecnologia, eu defendo muito o lado humano na venda e na relação do nossa também, ela é fundamental para que tenham projetos cada vez mais eficientes, projetos cada vez mais completos, né? E a venda, ela vai sair no final do dia, vai aumentar quem conseguir ter essa união dos dois pontos. Legal. Bom, muito obrigado, Glauco, novamente. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.